Oi, gente, tudo bem? Vamos aqui para mais um podcast. Hoje vocês vão conhecer nada, né? Saber um pouquinho. Porque conhecer, eu acho que Congonhas toda conhece o nosso grande amigo Antônio Sálvio Aires. O Tuniquinho da Tones, ele mesmo, né? O Tuniquinho tem 81 anos. É casado com a Maria Aparecida Calais Aires, tem 3 filhos, 4 netos. O Tuniquinho é natural de Congonhas e a gente vai falar um pouquinho com essa pessoa espetacular que tem uma história bonita de vida para contar para vocês. Tuniquinho, tudo bem? Prazer tê-lo conosco aqui. Prazer é meu. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Nós estamos aqui no aconchego da área da casa do nosso querido Tuniquinho. Tuniquinho, você tem uma história muito bonita no comércio de Congonhas. Uma das principais sapatarias pertenceu a você. Como foi que começou a história do Tuniquinho no meio comercial? Eu já trabalhava com meu pai desde criança. E meu pai era sapateiro. Depois ele começou a vender sapato. E eu auxiliava e fui aprendendo o comércio, gostava do comércio. E ele me ajudou a montar uma loja mais diferenciada, uma loja com um público mais, de um poder requisitivo mais elevado. Eu, como viajava muito, Rio, São Paulo, ia muito em Belo Horizonte, e eu montei uma loja diferenciada, voltada mais para um público turista, porque na época era perto ali onde o Zé Rigo atendia, o Hotel Freitas, e a minha loja era considerada uma loja muito moderna. Eu vendia muito para o turista, que vinha da Argentina, do Uruguai, Paraguai, Chile. Como ele ficava mais ou menos uma semana ali naquelas imediações, esperando ser atendido pelo Zé Rigo. E a minha loja tinha uma mercadoria assim mais cara. E eu vendia muito mais para o turista. Recebia em dólar, eu trocava com o Betinho da farmácia. Os dólares, eu ia trocar com o Betinho da farmácia. E fui dolarizado. E fui crescendo. E a minha loja foi ficando conhecida, porque tinha uma exposição muito moderna, era toda carpetada, e papel de parede, não tinha prateleira à vista. Então, a minha loja foi obtendo um sucesso muito bom. Graças a Deus, fiquei 57 anos no comércio e meu pai continuou com a loja dele, faleceu, passou para o meu irmão Silvio e ficamos aí nessa luta. Essa loja não era a Tones, né? Não. A loja veio depois. Do meu pai era a sapataria São Crispim. São Crispim. Aí depois é que você montou a Tones Calçados. Muito depois. Eu montei mais ou menos com uns 20 anos de idade. Aos 20, 21 anos, mais ou menos. Esse começo se deu quando? Qual ano? Não me lembro. Me parece que foi novembro. Mês de novembro, mais ou menos no mês de novembro. E teve uma inauguração muito bonita. Rádio Congonhas participou. Como sempre. De Miranda, né? Aquela entrevista. O vigário era o Padre Virgílio. Sim. Aqui da Matriz, benzeu. E teve aquele coquetel. Tinha um hotel Cantuária aqui, não sei se você lembra. Cantuária. O coquetel foi... Lá no hotel? Não. O coquetel foi lá na loja. Foi na loja. Tá. Então foi uma inauguração, pela época, foi uma inauguração bombástica, vamos dizer assim, público ali e tal. Que bacana. Foi muito bom.
Ô Toniquinho, mas você não é só o homem do comércio. Você é uma pessoa que se dedicou também a fazer com que o comércio tivesse alguém para defendê-lo, uma força. Aí surgiu então a Associação Comercial, que até hoje está aí defendendo o nosso comércio. Como é que surgiu essa ideia? A Associação Comercial tem uma história muito bonita. Eu considero a Associação Comercial como uma segunda família, porque eu me dediquei de corpo e alma para a Associação Comercial. Eu viajava muito, defendendo os interesses dos comerciantes de Congonhas, porque na época a Associação Comercial era até pouco divulgado, porque o pessoal não tinha não tinha um SPC, não tinha uma organização. Sim. E quando tinha uma fiscalização, era um corre-corre danado. Porque naquela época só tinha 1 ou 2 contadores. Chegava o fusquinha da Receita, todo mundo escondia. Tudo. E eu me lembro que na época chegou uma equipe de fiscais e deu uma batida violenta aqui na cidade. Porque humilhava o comerciante, multou todo mundo, aquele que estava mais ou menos certo e aquele que estava mais ou menos irregular. E foi um corre-corre danado, multou todo mundo. E tem mais, eu humilhava, porque eu me lembro que essa batida de fiscalização, como a administração fazendária pertencia à região de Lafayette, os fiscais davam prazo para levar os documentos todos em Lafayette, determinada hora, determinado dia, você tinha que ficar esperando lá para ser atendido. Chegava lá, o cara te humilhava lá naquela fila, e além da multa, você passava como desonesto. Além de sair de Congonhas, ir lá levar os documentos, os livros da contabilidade, você era taxado como um fora da lei. Era humilhado lá. Falei, não está certo isso. Nós temos nossos direitos, nós temos que fundar alguma coisa, uma entidade que defendesse a turma. Você não podia. Me parece que na época o fiscal ganhava uma comissão. E era totalmente desamparado o comércio Congonhas. Aí tinha um fiscal, um prefeito na época, me parece que era o Altari, e conversando com o Altari, falei, vamos, eu te dou todo o apoio, pode organizar a associação, nós vamos, te damos apoio da prefeitura. Aí eu fui a Belo Horizonte, marquei audiência na Associação Comercial de Minas, em Belo Horizonte. Convidei vários comerciantes, fizemos uma comissão, marcamos o dia, hora, lá em Belo Horizonte, fomos muito bem recebidos, deram todo o apoio para fundar a associação em Congonhas, né? E organizamos o estatuto. Eu me lembro que eu fui registrar esse estatuto lá me parece que a imprensa oficial, na Rua Espírito Santo, estava fechando, podia ser mais ou menos umas 6 horas da tarde. O colega lá da associação, corre lá que dá tempo de você publicar esse estatuto ainda. Formou uma associação, que era uma luta, né? Porque pegar sócio, contribuição, arrancar uma contribuição do comerciante é uma luta. Me parece que o primeiro convite que eu fiz foi a dona Ana Cordeiro, vendia umas verduras, umas frutas, ali atrás do Rosário, tinha uma porta lá. Eu tenho que ver a da Associação Comercial, porque tem um livro. Sim. Das primeiras afiliadas na associação.
tal, batendo um papo com um, batendo um papo com o outro, conversando e tal. E como aquele impacto da fiscalização, todo mundo multado, e além de ser multado, ainda foi humilhado, aí foi crescendo. Associava na marra. A adesão, foi crescendo a adesão e estamos aí firme na associação. Que bacana. Foi uma luta muito grande. Agora, a associação custou muita coisa, né? Porque eu mesmo não sabia a força que tinha a associação. Eu me lembro que, na época, não tinha compensação bancária. E as duplicatas, os títulos que chegavam por intermédio do Banco do Brasil, você teria que pagar na agência mais próxima. E a agência mais próxima era a Conselheiro Lafayette. E como no correio demorava 10, 15 dias para entregar uma correspondência, quando você recebia o aviso bancário do Banco do Brasil, quando você chegava lá, o título já estava vencido. Você pagava, além de você sair daqui, correr risco na estrada, você pagava juros, multa, além de ficar esperando lá na fila. Eu falei, isso aí não existe, porque em Congonhas tinha agência bancária, eram servidos na época os dois bancos maiores do Brasil, que era o Banco da Lavoura de Minas Gerais e o Banco Mercantil de Minas Gerais. Tinha agência no Brasil inteiro. Mas acontece que quando chegava título, crédito ou qualquer correspondência com relação ao Banco do Brasil, você tinha que deslocar daqui para ir para lá. Mas não está certo isso? Nós temos condição, Congonhas tem condição de ter o Banco do Brasil. E tem mais. Houve acidentes, vários acidentes, você sair daqui, atropelamento, acidente de carro, em função de sair daqui para pagar título no Banco do Brasil, no cartório em Lafayette. Aí eu levei essa reivindicação na Associação Comercial, lá em Belo Horizonte. E o doutor Francisco Guilherme Gonçalves, que era o presidente na época, diante dos meus argumentos, ele me prometeu que ia trabalhar em função da vinda do Banco do Brasil para Congonhas, que tinha condição. Aí foi feito um trabalho socioeconômico por equipe lá da Associação Comercial de Minas. E constataram que Congonhas tinha condição de ter o Banco do Brasil. Aí um dia o doutor Francisco me chama lá, falei, olha, eu estou indo em Brasília, tal dia, e eu vou tratar pessoalmente da vinda do Banco do Brasil para Congonhas. Além dos outros assuntos que eu tenho que discutir, porque eu vou a Brasília mesmo. E ele conseguiu, determinado dia, vários dias depois, ele me liga e fala, o Banco do Brasil vai para Congonhas. Puxa vida, caramba. Estão vendo aí? Saiu até no jornal da Associação Comercial. Eu tinha até há pouco tempo, eu tenho a impressão que lá na Associação Comercial tem esse jornal da Associação Comercial de Minas, publicando a vinda do Banco do Brasil para Congonhas. Aí eu fiz um ofício, né, para todo associado, e mostrando o trabalho que foi feito. E com isso eu conseguia mais associar. Porque não tinha dinheiro, a associação não tinha dinheiro. Nós já crescemos grande, porque montamos uma sede ali em cima na Avenida JK, em cima do prédio onde tem o Vivo ali da Casa do Zinho. Ah, sim. E eu ganhei muitos móveis de banco, aqueles móveis que estavam tocados lá num canto, eu ganhava aquelas máquinas de escrever, birô, e com isso eu montei a associação, comprei um telefone de um contador do Américo, que morreu de acidente, da viúva, que era um telefone naquela época, era dificílimo. Eu comprei, e eu também tinha dinheiro, não. A associação nunca pagou um sanduíche, nem um litro de gasolina para ninguém. Eu ajudava, né? Contribuía para montar a associação.
pagava aluguel com o dinheiro, arrumava uma secretária. Montei um departamento jurídico que ninguém dava informação, contador nenhum dava informação como é que funcionava o comércio, orientava o contribuinte, os comerciantes, para ter um amparo, coisa ilegal. O comerciante era desamparado. Chegava um concorrente aí, o cara era inimigo, o de Congonhas era inimigo do outro, porque a concorrência era vista de uma forma para prejudicar o outro. Então foi feito um trabalho assim, social, um trabalho jurídico. Eu montei esse departamento jurídico. Você lembra do Jaime, advogado? Jaime. O Jaime era um contador muito bom, formou para advocacia, mas não tinha uma sala, não tinha telefone. Então eu propus para o Jaime, falei, Jaime, quer vir para a associação comercial? Vou te propor o seguinte, você vai dar uma assistência para o comerciante e aquilo que você não resolver, eu resolvo em Belo Horizonte, no departamento jurídico da Associação Comercial de Minas. É só ligar para Belo Horizonte que está resolvida a situação. E assim, ele topou. Fizemos um logotipo da associação, uma corrente, no meio era o símbolo do comércio, e com as iniciais da Associação Comercial e Industrial de Congonhas, a SIC. Aquilo, lá em Belo Horizonte, o pessoal via o trabalho que era feito aqui, né? Convênio com hotel, convênio com médico, convênio com hospital. E lá eu tinha um prestígio muito grande, né? Na Associação Comercial, em vista do trabalho que era feito aqui em Congonhas. Tanto é que uma vez o Dr. Francisco me chamou para ir na inauguração de uma fábrica de cerveja lá em Divinópolis, me parece que era Kaiser na época. Falei, doutor, mas lá tem associação, Divinópolis é uma cidade grande. Tem, mas é inoperante. Então eu quero que você faça um favor para mim. Leva mais os 2 diretores da associação, eu quero que você vai lá representar a associação comercial lá nesse evento, para você ver o prestígio que tinha. Aí foi eu e sou o João da farmácia, João Donati Freitas. E a associação foi crescendo, prestígio e tal, e participava de tudo quanto era evento, associação, tudo que eu fui convidado, eu honrei a associação comercial. Tanto que eu deixava a minha família e meu comércio em segundo plano. Porque o menino pequeno chegava de madrugada em casa, né? Porque ia para Belo Horizonte, ia para Ouro Preto, Divinópolis. Minha mulher ficava sozinha aí. Meu comércio ficou desabastecido, porque o viajante passava aqui, me encontrava e ia embora. Tanto é que uma vizinha aí, não posso citar o nome, perguntou lá para minha esposa quanto é que eu ganhava na associação. Porque eu não parava na loja, a loja não tinha mais sapato, né? Mas valeu a pena, o sacrifício que valeu muito. E eu também tinha uma diretoria boa, e pessoal me ajudaram muito, vários diretores muito bons. Eu me lembro que na inauguração do Banco do Brasil, quando o primeiro gerente veio para Congonhas, chamava José Martins, e equipe pequena. Ele trouxe o Eurípides, que é o chefe da agência, da parte administrativa, o Ronaldo Cocon, que era o caixa, você lembra do Ronaldo? Teve aquela confusão com ele. Foi um dos melhores funcionários de lá. A Marta,
Você lembra? A única Marta. mulher aposentou agora em Lafayette. E o Jorge, que era o procurador e que era um dos chefes também da equipe pequena. Quando o Zé Martins chegou em Congonhas, ele chegou num sábado. Foi lá na farmácia, me indicaram que o Sr. João era da Associação Comercial, e o Zé Martins foi lá na farmácia do Sr. João. Foi num sábado à tarde. Aí o Sr. João me liga: ó, você corre aqui que chegou o gerente do Banco do Brasil aqui, quer te conhecer, quer conversar com você. Aí fui lá, ele e a esposa dele, conversando e tal, e tratamos da inauguração, lá, arrumar um ponto lá para o Banco do Brasil. A agência foi inaugurada debaixo do Clube Ideal, a primeira agência do Banco do Brasil aqui. Eu levei o padre, um padre, um vigário brabo que tinha aí, não lembro mais. Cadete, não. Não Cadete era brabo, hein? não. Padre Henrique. Padre Henrique, Silvino Alves. Padre Henrique Silvino, muito rígido. Atleticano. Ele, não, eu vou lá, vou benzer a agência. Inauguramos a agência aí. E a agência foi crescendo. Depois ela passou ali para a Rua Marechal Floriano, né? Ali naquele prédio onde é hoje o Malucão. E depois passou para a agência aqui da Praça Portugal. Portugal não, é Mário Rodrigues Pereira. Mário Rodrigues Pereira. E está forte e firme, contribuindo para a cidade, né? Além dos comerciantes, toda a população. Banco do Brasil, o primeiro banco do Brasil, né? E além disso, nós inauguramos o SPC, que na época o SPC pertencia ao CDL e pertence até hoje. E a Associação Comercial só tinha o SPC de São Paulo. E nós inauguramos o segundo SPC do Brasil, pertencente à Associação Comercial, porque era CDL. Inauguramos o segundo. Tanto é que veio o diretor da Associação Comercial de Minas, o Irã dos Reis Correia, né, participar da inauguração do SPC aqui de Congonhas. E o primeiro presidente foi o Antônio da farmácia, Antônio Thiago, né? E, por sinal, fez um trabalho muito bom. E com isso a associação foi crescendo. Né? A associação foi crescendo. Tanto é, e o prestígio lá em Belo Horizonte também foi crescendo. Tanto é que nós editamos um jornal, a Associação Comercial aqui, o José Costa, que era presidente do jornal O Diário do Comércio. Ele tinha uma sede ali na Avenida Brasil, ao lado da maçonaria, e me ajudou muito lá. Não me cobrou nada. Tivemos uma edição mais ou menos uns 1000 jornais aí. Deve ter na Associação Comercial, deve ter esse jornal. E a associação foi crescendo. Tanto é que conseguimos a adesão da Assominas. Foi o maior associado que maior contribuiu para a gente. Tanto é que eu tive que ir lá na diretoria, lá em Belo Horizonte, me falaram: olha, tem que ter uma conversa, uma reunião, para ver a possibilidade de ser filiada à Associação Comercial. Porque nós ajudamos muito a Associação Comercial de Congonhas, tem um peso aqui nas Minas, em filiação com a Associação Comercial de Minas. Nós tivemos um trabalho aí, e poucas pessoas sabem do nosso trabalho aqui nessa mina. Tanto é que eles se filiaram à Associação Comercial de Minas. Eu tive que ir lá na associação, na sede era lá na rua Inconfidentes, me parece, lá na Savassi. Eu me lembro que foi mais ou menos umas 6 horas da tarde, combinei com o pessoal para ir, vários diretores,
Na época, cada um tinha um programa, função do dia, fim de semana, parece que foi numa sexta-feira, o outro não podia ir. Eu falei, puxa, mas eu marquei, tudo marcado, vocês vão me dar o cano. Ele não pôde, eu sozinho lá para a diretoria. Cheguei lá, batendo papo com o diretor e tal. Tinha um diretor que parece que era financeiro, chamava Judy Camisaça. Ele gostava muito do pessoal aqui de Congonhas e ajudou a gente na filiação. Eu tive que fazer um ofício lá. Na época escrevia bem, conversava bem. E tive que fazer um ofício lá na hora, convidando e tal. E filiaram. Ajudou muita gente aqui financeiramente, né? Mas a associação comercial é uma história muito bonita. Reivindicamos também o CDI, um distrito industrial aqui, mas esse foi mais difícil. Quando nós modernizamos a polícia na época, porque mal tinha uma delegacia, o coronel Mascarenhas me chamou, falou, a associação comercial tem uma força muito grande. Essa delegacia vai desabar esse teto aqui, vai matar esses presos aqui. Era logo, tinha uma delegacia, era ali na praia. Na praia, perto do BH, do supermercado BH. Naquela esquina ali embaixo. Esquina. Ó, isso aqui não tem condição de botar preso aqui. Não tem condição, não tem nada aqui. Aí eu marquei uma audiência com o secretário de Segurança em Belo Horizonte. Fomos muito bem recebidos, mas nós demos um azar que foi num dia de greve de professor. Aí quando ele foi atender a gente, mais ou menos mais tarde e tal, quando eu falei da reivindicação da polícia aqui de Congonhas, eu falei, você tem que olhar, isso era com o prefeito de Congonhas. A Secretaria de Segurança não tem verba, não. Você acha que eu vou tirar dinheiro do meu bolso para fazer delegacia lá em Congonhas? Eu falei, caramba, tem que escutar uma coisa dessa aí, de secretário. Aí ele parou, pensou, falou, vou fazer o seguinte, eu vou mandar o comandante lá de Barbacena, que vocês pertencem lá a Barbacena, na polícia. 31ª. Eu vou falar com ele, você vai lá, ele vai lá, vai te procurar e você faz a reivindicação para ele. Eu lembro também, foi num sábado à tarde, o Jânio estava na agência, lá na sede da Associação Comercial. O Jânio me liga, vem aqui que o comandante da polícia quer conversar com você. Aí eu já sabia o assunto, né? Fui lá, cara muito de gente boa, bateu um papo lá e tal. Ele mandou um carro, aumentou o efetivo policial aí, o destacamento, e aquele rádio transmitor, aquela aparelhagem, modernizamos o negócio aí. E depois tivemos também uma audiência com o presidente da Telemig aí em Belo Horizonte, que telefone aqui era uma luta, né? Não tinha. O telefone era complicado, até a instalação da Telemig vir, demorou um certo tempo. Aí eu tive uma audiência com o presidente da Telemig, eu lembro que chamava Teobaldo Kopp. Ele era aviador na Segunda Guerra Mundial. Era um alemão. Mas foi muito bem recebido, tanto é que conseguimos a instalação rápida aqui em Congonhas da telefone também. E na Caixa Econômica também tem a nossa mão lá. A instalação da Caixa Econômica Federal, eu não posso provar porque lá era um braço político, né? Foram os deputados aí para inaugurar a loja, nós nem participamos. Mas tem o dedo nosso lá na Caixa. Tem um dado nosso lá na Caixa. Assim como na Sominas. Poucas pessoas sabem. Mas a história é muito bonita, tem muita coisa para contar.
E se a gente for falar, ficamos aí. O podcast não dá. Ô, Tonico, quero te agradecer imensamente. Tem muito mais coisa. Foi o primeiro outdoor em Congonhas colocado, foi ele que colocou. E tantas histórias bonitas. Tinha até a história de como ele conheceu a Maria através de uma rosa, tanta coisa bonita. A chuva, ela foi esconder na loja e daí nasceu o amor, aquela Toniquinho rodando de fusquinha procurando ela. Gente, é tanta coisa bonita. Toniquinho, quero te agradecer de coração. Papai do céu te abençoe. É uma história linda. E para as pessoas ficarem conhecendo a história dessa associação comercial que está aí, respeitada lá fora. E se você é comerciante, até hoje, né? Se você é associado, parabéns. Se não é, associe-se. Dê força a essa entidade, grande amigo Edinho. Papai do céu te abençoe. A união faz a força. Com certeza. E quem não vive para servir, não serve para viver. Deus te abençoe, meu amigo. Foi um prazer. Prazerão todo meu. Você tem uma história bonita? Conta para nós. Fala pro povo. Não fique no anonimato. Vem com a gente.